Uma boa noite, meus queridos companheiros. É uma honra, um privilégio ter sido convidado pelo Grupo Espírita Teresa de Jesus para a gente poder estudar um pouquinho mais dessa doutrina maravilhosa. E hoje, para iniciar o nosso estudo, eu escolhi uma página do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o texto tem o título de Compaixão em Família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, disse Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no Instituto Doméstico são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões. Mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico, no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam em exportar no rumo do asilo o avô menos feliz que a provação expõe à caduquice. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer bem aos que vivem longe do que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Entretanto, sejamos igualmente bons com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas da quitação. Eu convido a todos a elevar os pensamentos a Deus e agradecer por essa bendita oportunidade de estarmos aqui encarnados na Terra, para cumprirmos com os propósitos a que nos dispusemos, para cumprir também com o objetivo da nossa criação, que é alcançar a perfeição moral. Agradecemos a todos os irmãos da espiritualidade que nos acompanham nos estudos, que nos apoiam, nos intuindo, nos guiando, nos auxiliando nessa jornada terrestre. A todos eles, o nosso muito obrigado. E pedimos permissão ao nosso Mestre Maior, Jesus, para iniciar o nosso estudo de hoje. Dizendo sempre, muito obrigada, Mestre Jesus, esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Hoje o nosso tema é a vida em família, né? O quanto é bom viver em família e que devemos apertar esse laço. Para início do nosso estudo, nós vamos citar alguns conceitos, né? Então, o conceito de família, no dicionário, ele nos diz que a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, laços de convivência e baseados no afeto. Na Constituição brasileira, nós vamos encontrar diversas formas de organização fundamentadas nas relações afetivas entre seus membros. Pela justiça dos homens, havendo a necessidade do Estado em proteger a família, concebe-se como principal fator esses laços de afeto,
para abraçar todos os tipos de formação familiar, porque é um dever do Estado a proteção da família. Para a sociologia, a família representa uma agregação de indivíduos unidos pelo laço afetivo ou de parentesco, e como sendo a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos, relacionando esse indivíduo com a cultura e com a organização dos demais grupos sociais, que sofrem diferenciação pelas variedades da história e da geografia. A antropologia diz que o ser humano é pensado na sua complexidade social, sendo a família a instituição central dessa socialização. E aí alguns conceitos são importantes para nos auxiliar nesse entendimento. A filiação é a relação de descendência, né? Nós descendemos de outro ser humano e também, ao gerarmos outro ser, nós transferimos essa descendência. A fraternidade, no entanto, é a relação estabelecida entre indivíduos que tenham as mesmas condições, quer dizer, condições iguais. A isso denominamos fraternidade. Já a conjugalidade é a relação com os outros, com membros da sociedade. Então, se estabelece uma relação de conjugalidade entre dois indivíduos dessa sociedade. A maternidade e a paternidade é a capacidade, então, de deixar descendentes, transmitindo valores e construções sociais a eles. A partir da família se originam todas as outras instituições. O Estado, a instituição religiosa, a instituição educacional. Então, a família é o embrião dessas outras instituições. Então, qual é o objetivo da família na Terra? Por que existem famílias? Sendo Deus o criador de todas as coisas, ele criou também a necessidade de estarmos vivendo em família. Se ele criou essa necessidade, é porque a família tem uma finalidade importantíssima para o progresso do espírito. E as respostas a esses questionamentos nós encontramos nos ensinamentos de Jesus. Ele, o nosso maior sábio, nos recomendou o primeiro mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a família é a escola onde nós aprendemos a amar. Aprendemos a amar um número menor de pessoas, para que um dia nós sejamos capazes de amar toda a humanidade. As escolas são os nossos lares, os alunos, os espíritos. A turma é a família e as séries são as reencarnações, onde nós aprendemos a amar nas suas múltiplas facetas. O amor de mãe para um filho, o amor do filho para uma mãe, de um pai para sua esposa, para seu filho, um amor para uma avó, um avô, e desse avô, dessa avó para os seus netos. E são necessárias, então, múltiplas encarnações para que a gente aprenda a viver todas essas facetas do amor. Porque quando nós aprendemos a amar o nosso próprio filho, nós aprendemos a ter ternura pelos filhos do próximo. Quando nós aprendemos a amar uma avó ou um avô, nós criamos ternura por todos aqueles outros velhinhos que cruzam a nossa existência. Assim, os laços de afeto vão se formando
para que a gente estenda esse afeto a toda a família universal, ampliando, inclusive, a nossa família espiritual a cada encarnação. Nós temos como comprovar isso, né? Pelo bem-querer que temos aos amigos que não fazem parte da nossa parentela corporal, da nossa parentela consanguínea, mas que nós nutrimos laços sólidos de afeição, como se eles fossem nossos parentes de sangue, parentes da carne, como costumamos falar. Viver em família é um grande desafio, porque ele traz para todos nós, essa vivência traz um grande aprendizado, um aprendizado enorme, porque ela nos dá a oportunidade de limar as diferenças que nós temos uns com os outros. E essas diferenças, às vezes, não vêm dessa encarnação, não são criadas nesta encarnação. Arrastamos de encarnações anteriores, perpassamos séculos, por vezes, para ter esse reencontro em família. É muito mais fácil darmos a oportunidade de nos refazermos a quem habita o nosso lar. E os laços de sangue, lógico, eles ainda são pontos fortes para desenvolvermos a tolerância e para que tenhamos, então, essa convivência de forma pacífica. Isso, inclusive, é muito importante quando olhamos para um macro, para uma macro situação, né? Para quando desenvolvemos tolerância entre povos, entre nações, de culturas diferentes, de opções religiosas diferentes, porque ali pode estar um espírito que já foi nosso parente ou um grande amigo de encarnação anterior. Então, nós temos por obrigação começar a olhar essas pessoas de uma maneira mais amorosa, seguindo verdadeiramente a recomendação de Jesus, que disse para todos nós: ame o teu próximo como ama a ti mesmo. O Papa João Paulo II disse certa vez que cada membro da família precisa tornar-se, em certo sentido, um servidor dos demais, para que essa família exercite o amor, a caridade, a compaixão, para que viva em harmonia. Então, o Papa João Paulo II nos diz que uma família feliz é aquela família em que nós aprendemos a servir ao próximo. Os laços de família se tornam muito frágeis quando nenhuma afeição, né, vem reforçar esses laços. No livro Vida e Sexo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós encontramos uma citação: de todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Emmanuel nos disse isso. A FEB, então, vem nos alertar sobre a necessidade de redobrarmos os cuidados nesse momento, principalmente, que vivemos muitas atribulações, que nos encontramos muito desequilibrados por conta dessa inversão dos valores morais que temos observado. Nós temos que nos esforçar para preservar a harmonia familiar, porque uma família desequilibrada, uma família desarmonizada, desequilibra toda a sociedade. É no lar que nós exercitamos verdadeiramente os ensinamentos do Cristo Jesus, reencontrando espíritos amigos, mas também reencontrando desafetos que somos necessitados de promover esses reajustes, fortalecendo os laços da verdadeira família espiritual.
E aí surgem alguns questionamentos para nos fazer refletir sobre a nossa própria participação nesse instituto familiar. Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? De que maneira conseguimos superar os atritos e as desavenças no âmbito familiar? Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições do cotidiano? E aí nós vamos encontrar algumas respostas, inclusive, muitas delas nos ensinamentos de Jesus e nas obras da doutrina espírita, que fala para nós assim, olha, um bom pregador e um mau servidor não são títulos compatíveis. Nós vimos isso na passagem que eu li no começo, né? Muitos espíritos exortam, fazem lindas pregações nas assembleias, mas dentro de casa são verdadeiras feras, né? São maus servidores. E aí a gente também lembra dessa citação do Papa João Paulo II, que nos lembra que nós temos que aprender a servir ao nosso próximo. E quem é o que está mais próximo de nós, senão os nossos próprios familiares? Como seremos bons feitores para 100 ou para 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 que estão na nossa família? Muitos de nós nos queixamos, de nos sentirmos só, mesmo com a casa cheia de gente. E muitas vezes desanimamos, esquecendo que não existem uniões casuais de espíritos na família. Não é ao acaso que viemos parar nesse seio familiar. O apóstolo Paulo nos recomenda que devemos ter piedade com a família nas atividades domésticas, reconhecendo cada família com as suas fragilidades, sem esmorecer diante das dificuldades e aguardando o socorro divino, fazendo nós o que nos compete, a nossa parte, que os céus nos ajudará, assim como nós temos essa passagem de referência no Evangelho. No Evangelho ainda, nós encontramos várias passagens que nos ensinam ou nos fazem lembrar que a família é um espelho do mundo. Já vimos a família como escola, agora também nós temos a família como um hospital, onde nós seremos medicados das nossas dores morais e operados das nossas chagas, das nossas imperfeições, daquele organismo que não está funcionando bem, para que a nossa recuperação seja o mais breve possível e sigamos progredindo moralmente, sempre. Porque a lei do progresso, ela atinge a todos e ela é ininterrupta, ela é contínua. Também vemos a família na situação de presídio, onde de forma abençoada nós temos a oportunidade de cumprirmos a nossa pena pelas nossas faltas cometidas nas encarnações anteriores, ou até nessa mesmo. Jesus nos recomenda que nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto ainda estamos na caminhada. E Joana de Ângeles nos traz no livro Constelação Familiar um alerta sobre a convivência atual das famílias, cada vez mais egoísta e sem afeto mútuo. Sendo que o carinho, ele é o termômetro da harmonia das relações familiares. Quando não existe mais carinho nas conversas, no toque, no relacionamento de uma forma geral, nós vamos encontrar disputas, repulsas, indiferenças, ingratidões e incompreensões. Nesse caso, a família está doente.
Muitos familiares se afastam da sua família, saem de casa, fogem dos compromissos, abandonam as suas famílias por essa situação. E a doutrina nos fala que é só um adiamento do compromisso da reparação. Devemos nos conhecer para identificar essa nossa parcela de responsabilidade em todos os aspectos. Nós encontramos muitos lares desfeitos pela colocação dos instintos acima dos ensinamentos da formação do caráter do seio familiar, esquecendo muitas vezes que mais cedo ou mais tarde seremos cobrados ao reajuste desses propósitos. As palavras conduzem, mas o exemplo arrasta. Distingue-se aí, mais uma vez, os conceitos de parentela do conceito de família. A primeira, a parentela, é um palco de lutas e de ajustes. A família é o símbolo dos laços eternos do amor. Então, assim, a família não é uma parentela, mas a parentela pode converter-se em família. Muitas vezes também vimos alguns indivíduos se queixarem de que seguirem sozinhos um propósito evangélico, sofrendo ataques, indiferenças dentro da própria casa. Mas o conselho dos apóstolos e as referências dos ensinamentos de Jesus nos diz que basta um único indivíduo para se estabelecer um ponto de luz no lar. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Emmanuel nos diz que se verdadeiramente aceitamos o Cristo e a Ele nos afeiçoamos, nós seremos conduzidos a Deus. Nós e as nossas casas, quer dizer, toda a nossa família. O nosso lar é edificado nas bases cristãs. Nossa família foi programada, ela não é ao acaso, ela foi escolhida no nosso planejamento reencarnatório, ainda no plano espiritual. E, portanto, a maternidade, a paternidade, as relações familiares devem ser exercidas com compreensão da grandeza e da complexidade dessa tarefa. E mais ainda, nos lembra que é necessário doses elevadas de amor, de paciência e de caridade. Não são somente os pais que têm obrigação, os filhos também têm, pois também solicitaram reencarnar na família ideal para o seu aprimoramento, seja para ser posto à prova, ou seja para que se faça o reajuste necessário com os adversários do pretérito. As tragédias conjugais que vemos hoje são frequentes e muitas vezes justificadas como um desencanto da vida íntima ou de excessivas aflições domésticas, buscando os cônjuges companhias novas, entretenimentos prejudiciais, tentações. Nesse caso, o lar necessita estar apoiado nas bases cristãs para não desmoronar. Aqueles cônjuges que habitam com o Cristo acolhem o doce chamado da fraternidade, do companheirismo, da caridade, do amor, não ignoram as experiências humanas, mas resistem às lutas dos cotidianos. Algumas orientações foram recolhidas, algumas orientações doutrinárias, em obras espíritas, para o nosso reforço dos laços familiares. Em primeiro lugar, orar e vigiar, construindo um lar firmado nas bases do Evangelho de Jesus, em harmonia, permitindo que cada um dos seus componentes possa refazer-se na encarnação atual. 2. Termos boa vontade, tolerância e humildade, amor e respeito, inclusive para que nós possamos preparar os nossos filhos ou aqueles que habitam conosco
para o mundo exterior. Exercer a maturidade emocional e perdoar sempre, exemplificando a indulgência, a tolerância e também apaziguando, caso surjam desavenças, sabendo o que falar e o momento exato de se calar. Renovar os antigos hábitos e praticar caridade com os entes queridos, passando a ter habilidade em lidar com as tensões e com as diferenças, sempre de forma construtiva. Frequentar uma casa espírita, onde além de aprendermos continuamente, através de palestras edificantes, estudando as obras da doutrina, receberemos toda a assistência espiritual necessária para nós, para todos os familiares, para o nosso lar. Praticar o culto do Evangelho no lar, o qual vai nos proporcionar uma reflexão sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e ainda vai despertar em cada um de nós o compromisso para a nossa reformulação das nossas atitudes. Conhecer e aceitar os limites do outro. Façamos nós a nossa parte com muito afinco e confiemos na providência divina. A mudança não é fácil, mas ela depende da nossa própria vontade, do nosso esforço. Façamos nós a nossa parte. Vamos apertar esse laço e aprender como é bom viver em família. Viver em família vai ser sempre a melhor opção. Fiquemos em paz e agradeçamos a Deus, realizando a nossa prece de encerramento. Dizendo: Pai amado, muito obrigada por essas oportunidades benditas de nos reencontrarmos em família, para praticar o amor que o nosso Senhor Jesus nos trouxe aqui na Terra, nos trazendo também esse exemplo de perfeição, de guia, de modelo para ser seguido. Por isso nós rogamos aos nossos mentores espirituais que nos auxiliem nessa trajetória, que sabemos que encontramos dificuldade, mas nós iremos superá-las, baseadas no amor do Pai. Esteja conosco, Mestre Jesus, em nosso lar, em nosso seio familiar, em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus.